Como pode um homem, ignorado por tantos, escondido da maioria dos livros de história, carregar em si um poder espiritual que desafia até os mais céticos? João Batista de Rossi não foi apenas mais um santo entre tantos. Ele enfrentou demônios literalmente. Ouviu confissões por mais de 10 horas por dia e se tornou o terror do inferno silenciosamente. Sua vida é a prova de que a verdadeira autoridade espiritual não precisa de tronos nem púlpitos dourados, mas de uma alma rendida a Deus. Neste vídeo, você vai descobrir segredos que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar e entender por que ele foi chamado de o Apóstolo de Roma e o libertador dos possuídos. Prepare-se para conhecer uma história que pode mudar a sua fé hoje mesmo. Se esse tipo de conteúdo te impacta, curta agora o vídeo, se inscreva no canal e comente. Você já tinha ouvido falar de João Batista de Rossi? Sua interação ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam conhecer essas histórias esquecidas. João Batista de Rossi nasceu em 1698, na pequena cidade de Voltaggio, na Itália, em uma família profundamente cristã. Desde muito cedo, revelou uma sensibilidade incomum para as coisas de Deus, preferindo a solidão e a oração aos jogos infantis. Seu pai, um simples camponês, ficou intrigado com a maturidade espiritual do menino, especialmente ao vê-lo jejuando voluntariamente e demonstrando um zelo incomum pelas verdades eternas. Aos 10 anos, João foi levado por um parente a Gênova, onde começou seus estudos com os padres Escolápios. Ali, ele mergulhou nas letras, mas foi na caridade que mais se destacou. Apesar das dificuldades financeiras e da saúde frágil, João se destacou nos estudos. Sua inteligência era aguçada e sua humildade admirável. Ele passou a frequentar o seminário romano e aos poucos começou a ganhar a confiança dos superiores. Muitos o viam como um jovem reservado, porém dotado de uma profundidade espiritual incomum. Durante sua formação, ele teve contato com os ensinamentos de santos como Felipe Neri e Carlos Borromeu, que o inspiraram a unir fé com ação prática. Sua vocação estava clara: servir aos pobres, consolar os doentes e libertar os oprimidos espiritualmente. Mas foi ainda como seminarista que João passou por uma provação decisiva. Um episódio de epilepsia o fez ser afastado temporariamente, e alguns chegaram a duvidar de sua aptidão para o sacerdócio. No entanto, sua perseverança o manteve firme. Ele encarava cada limitação física como uma cruz pessoal, unida ao sofrimento de Cristo. As autoridades eclesiásticas, tocadas por sua piedade e sabedoria, deram-lhe permissão para continuar. Esse momento foi decisivo, não apenas para sua vida, mas também para o tipo de ministério que ele viria a exercer mais tarde. Quando foi ordenado sacerdote, João já havia se tornado uma referência em Roma, mesmo sendo ainda jovem. Ele não buscava destaque, mas atraía naturalmente a atenção por seu jeito humilde e pela forma como acolhia os pecadores. Sua casa tornou-se um refúgio para os miseráveis. Ele caminhava pelas ruas de Roma, visitando hospitais, prisões e asilos, sem nunca buscar aplausos ou reconhecimento. Com um rosário nas mãos e um olhar firme, ele se aproximava de leprosos, mendigos e até criminosos, tratando a todos com a mesma dignidade. A escolha pelo ministério com os mais marginalizados foi uma decisão que o afastava da maioria dos sacerdotes da época. Enquanto muitos preferiam o conforto das igrejas e das cerimônias solenes, João Batista de Rossi mergulhava na lama moral e espiritual dos bairros mais pobres de Roma. Seu amor pelos desamparados causava espanto. Ele tinha consciência de que ali estavam as feridas vivas de Cristo, e era nelas que ele tocava sem medo. Seu zelo não era movido por emoção, mas por uma convicção inabalável de que Deus o chamara para aquele campo de batalha. Com o tempo, sua fama se espalhou, mas ele continuava vivendo como um homem simples,
sem luxo, dormindo pouco e jejuando frequentemente. Sua espiritualidade era alimentada pela Eucaristia, pela confissão frequente e por longos períodos de oração silenciosa. Ele evitava debates teológicos e se preocupava mais em salvar almas do que em ganhar discussões. Seu coração estava constantemente voltado aos céus, mas seus pés permaneciam firmes na terra, ao lado dos que mais sofriam. Foi assim que sua missão começou a tomar uma forma mais clara e definida. E é exatamente nesse cenário de pobreza, dor e invisibilidade que João Batista de Rossi dará um passo ainda mais radical em sua missão. Um novo chamado surgirá que o levará a um território espiritual onde poucos ousam entrar: o confronto direto com as forças espirituais do mal. João Batista de Rossi foi, ao longo dos anos, sendo procurado por pessoas em desespero. Não eram apenas doentes do corpo, mas aflitos da alma, e muitos deles demonstravam sinais claros de possessão demoníaca. Em uma época em que a igreja tratava os casos de exorcismo com grande prudência e sigilo, João se tornou uma referência silenciosa, aceitando casos que outros padres recusavam. Sem se considerar um exorcista oficial, enfrentava as trevas com a autoridade de quem vivia em constante jejum, oração e obediência à palavra de Deus. Os relatos sobre sua atuação são tão discretos quanto impressionantes. Um dos mais conhecidos envolve uma jovem que, durante meses, apresentava acessos violentos e falas em línguas desconhecidas. Médicos haviam desistido, mas João a recebeu em seu pequeno oratório. Ao iniciar a oração, a moça gritava blasfêmias e se contorcia, mas ele permanecia calmo. Em nome de Jesus, ordenava silêncio ao espírito. E após várias sessões de oração, jejuns e confissões, a jovem foi liberta, retomando uma vida de paz e devoção. Esse tipo de libertação não era rara em seu ministério. O que impressionava aqueles que acompanhavam seus atendimentos era a ausência de espetáculo. João não usava fórmulas elaboradas nem rituais chamativos. Seu poder vinha da vida interior, de uma fé cultivada em silêncio e da confiança plena no sangue de Cristo. O demônio não resistia à sua presença, não por causa de sua voz, mas por causa de sua santidade. Ele mesmo dizia que a maior arma contra o mal era uma alma em estado de graça. Sua vida era um contínuo exorcismo, jejum, penitência, oração e caridade. Eram tantas as pessoas libertas por sua intercessão que ele acabou ganhando discretamente a alcunha de o exorcista dos pobres. Mas João nunca permitiu que essa fama o corrompesse. Recusava qualquer pagamento. Recusava até mesmo os elogios. Tudo era devolvido a Deus. Ele sabia que lidava com realidades perigosas e mantinha sua alma constantemente protegida por sacramentos e oração. Em suas confissões, insistia para que os fiéis renunciassem ao mal, não apenas nos grandes pecados, mas também nas pequenas concessões espirituais que abrem portas ao inimigo. Uma das estratégias espirituais de João era o uso frequente da confissão. Certa vez, um homem que não conseguia se libertar de uma força invisível foi instruído a confessar um pecado há muito escondido. Após o ato, sentiu-se livre pela primeira vez em anos. João entendia que muitas possessões começavam com pecados não confessados, alianças inconscientes e vícios alimentados por orgulho e vaidade. Por isso, suas confissões podiam durar horas. Ele não descansava enquanto não visse o penitente verdadeiramente liberto. Além dos endemoniados, João cuidava de casos de opressão espiritual mais sutis: depressão profunda, vícios inexplicáveis, medos paralisantes. Ele orava com essas pessoas, acompanhava suas famílias e orientava jejuns específicos. Era um verdadeiro cirurgião da alma, lidando com feridas que só a graça poderia curar.
E quanto mais ele se dedicava a essa missão silenciosa, mais ataques sofria. Dores físicas, doenças repentinas e perseguições injustas surgiam. Mas ele enfrentava tudo com serenidade, entregando-se sempre à vontade de Deus. Esse enfrentamento com as forças espirituais não apenas definiu seu ministério, mas também moldou sua reputação entre o povo e o clero. Muitos o procuravam em segredo, com temor de escândalos, mas sabiam que ali encontrariam uma alma purificada, capaz de ouvir os céus. No entanto, a missão de João Batista de Rossi ainda estava apenas começando. A próxima fase de sua vida o levaria ao centro da Roma clerical, onde enfrentaria desafios ainda mais sutis: o orgulho religioso e a frieza espiritual dos que servem ao altar. Na medida em que sua fama se espalhava por Roma, João Batista de Rossi começou a ser procurado por padres, religiosos e até bispos que desejavam confessar-se com ele. Mas nem todos vinham em busca de santificação. Muitos, na verdade, estavam curiosos, desconfiados ou mesmo incomodados com a influência crescente daquele sacerdote simples que andava com os pobres e não ocupava cargos importantes na hierarquia. João começou, então, a confrontar uma batalha mais sutil, não contra espíritos malignos, mas contra a indiferença e o orgulho enraizado nos ambientes eclesiásticos. Ele percebia que muitos sacerdotes estavam cansados, frios, repetitivos. A chama do primeiro amor se apagara e em seu lugar crescia uma rotina vazia de ritos, sem coração. João não os condenava, mas também não os acalentava com palavras doces. Em suas confissões, exortava os irmãos do clero a voltarem à simplicidade, à penitência e ao zelo pelas almas. E fazia isso com autoridade, mas sempre com humildade. Nunca se colocava acima dos outros. Ao contrário, via-se como o menor de todos, um servo da última hora. Apesar disso, sua franqueza incomodava. Alguns clérigos começaram a acusá-lo de exagerado, místico demais ou emocionalmente instável por causa de sua condição epiléptica. Tentaram afastá-lo, colocá-lo em silêncio, mas João suportava tudo com mansidão. Respondia às críticas com orações e respondia às perseguições com um trabalho ainda mais intenso. A força com que enfrentava a calúnia e a rejeição era a mesma com que enfrentava os demônios, com firmeza e paz. Sabia que estava cumprindo uma missão maior do que sua própria reputação. Uma das áreas onde mais se dedicou foi a evangelização dos padres idosos e doentes. João visitava os que estavam esquecidos, caídos em abandono espiritual, e os incentivava a se reconectar com Deus antes da morte. Ele enxergava no clero cansado uma grande necessidade de cura interior. Muitos desses homens, após confessarem-se com ele, relatavam ter voltado a sentir alegria no ministério. Essa era sua vitória silenciosa, reacender brasas que pareciam extintas. E isso ele fazia não por estratégias humanas, mas pela força da graça cultivada no escondimento. Mas João também foi duro quando precisou. Confrontou os sacerdotes que exploravam os fiéis, que negociavam cargos ou que viviam em pecado oculto. Certa vez, pediu publicamente que um padre corrupto se afastasse do púlpito sob pena de maldição. Aquilo gerou escândalo, mas logo se descobriu que o acusado estava envolvido com práticas ilícitas. João não tinha medo da verdade, nem de perder apoio humano. Sua fidelidade era com Deus, e isso o tornava temido por quem vivia na mentira. Sua presença purificava os ambientes ou os incomodava profundamente. Além disso, João propôs mudanças práticas dentro da igreja. Incentivava missas mais próximas do povo, comunhão frequente, pregações acessíveis e uma igreja mais voltada ao serviço. Sua visão era pastoral e revolucionária, antecipando muito do que a igreja só adotaria oficialmente séculos depois.
Ele acreditava que o sacerdócio deveria ser, acima de tudo, um serviço de amor e sacrifício, não uma posição de prestígio. Era um pregador do Evangelho encarnado, e suas ações falavam mais alto do que seus sermões. Foi nesse ambiente de resistência e esperança que João Batista de Rossi se consolidou como um verdadeiro reformador silencioso. Enquanto muitos disputavam cargos e poder, ele lavava os pés dos pobres e alimentava as almas dos esquecidos. Sua força estava em não buscar grandeza alguma, mas o destino ainda lhe reservava uma última missão, e talvez a mais difícil: enfrentar a própria fragilidade física e espiritual em seus anos finais. À medida que envelhecia, João Batista de Rossi enfrentava um declínio físico severo. As crises de epilepsia se tornaram mais frequentes e os médicos da época não sabiam como lidar com seu quadro. Além disso, ele sofria de outras enfermidades, resultado de anos de penitência, noites mal dormidas e jejum constante. Mas, mesmo com o corpo fragilizado, sua alma se mantinha firme. Nunca deixou de atender confissões, muitas vezes sentado, exausto, amparado por almofadas, mas com os olhos atentos e o espírito disposto a escutar os pecadores. Os que o viam nesse estado se perguntavam de onde vinha tanta força, e a resposta estava em sua vida interior. João permanecia em oração contínua, mesmo quando já não conseguia caminhar. Seu quarto se transformou em uma capela viva, onde ele recebia pessoas de todos os cantos de Roma. Padres, nobres, mendigos, doentes e até criminosos se aproximavam daquele homem encurvado, buscando consolo, sabedoria e perdão. Ele se tornara uma espécie de pai espiritual da cidade, alguém cuja presença transmitia paz e autoridade. Mas João sabia que seu fim se aproximava e preparou-se para ele com a mesma serenidade com que sempre viveu. Nos últimos meses, intensificou suas orações, distribuiu seus poucos bens e escreveu cartas de despedida a amigos e discípulos. Recusou qualquer tratamento luxuoso, preferindo manter-se próximo dos pobres, mesmo no leito. Quando a morte se fez iminente, pediu que o levassem à igreja para fazer uma última confissão e receber a Eucaristia. Foi ali, diante do altar, que chorou silenciosamente, entregando sua alma ao Criador com total confiança. Em 23 de maio de 1764, João Batista de Rossi faleceu. A notícia se espalhou rapidamente por Roma e milhares foram se despedir do homem que transformara a cidade sem fazer barulho. Seu funeral reuniu pobres e poderosos, e todos se referiam a ele como o Santo de Roma. Muitos relataram graças alcançadas por sua intercessão ainda durante o velório. O Vaticano logo iniciou o processo de beatificação, impulsionado pelo clamor popular. Era impossível ignorar o impacto de sua vida, marcada por milagres discretos, conversões profundas e uma fé que não se dobrava à dor. O que mais comoveu aqueles que conviveram com João não foram os episódios sobrenaturais, mas a constância de seu amor. Ele nunca desistiu das almas. Mesmo doente, mesmo esquecido pelos grandes, ele permaneceu firme em sua missão. Sua vida era um espelho da misericórdia de Cristo. João ensinou que a verdadeira santidade não se manifesta em aplausos ou visões celestes, mas no silêncio do serviço e na fidelidade do dia a dia. Ele viveu para ser um instrumento e, ao morrer, deixou um legado espiritual que atravessa os séculos. Anos depois, em 1881, foi canonizado pelo Papa Leão XIII. Seu nome passou a ser venerado oficialmente, mas sua memória sempre foi mais forte entre os pobres. Igrejas e instituições de caridade surgiram com seu nome, e a devoção a ele continua viva, especialmente entre aqueles que lutam contra vícios, doenças mentais e possessões espirituais. João Batista de Rossi não apenas acolheu essas almas durante sua vida, ele continua a interceder por elas até hoje como um guerreiro silencioso do céu.
E enquanto muitos santos são lembrados por feitos grandiosos e visões espetaculares, João nos mostra outro caminho, o do combate espiritual diário, da humildade perseverante e do amor incondicional. Sua história, no entanto, ainda não termina aqui, pois ela continua a se revelar em cada alma que se levanta do pecado, inspirada por sua vida de entrega radical. E agora que você conhece a história de João Batista de Rossi, pare e reflita. O que você tem feito com a fé que recebeu? Esse homem não precisou de títulos pomposos, nem de templos dourados para tocar corações. Ele usou a própria vida como testemunho. A pergunta que fica é: você tem coragem de viver assim também? De amar os esquecidos, lutar contra suas próprias trevas e permanecer firme, mesmo diante das críticas, doenças ou do abandono? Você se considera espiritualmente preparado para enfrentar as batalhas invisíveis que ele enfrentou? E se João Batista de Rossi visitasse sua casa hoje, o que ele veria? Uma alma entregue ou uma fé adormecida? O conhecimento que você recebeu neste vídeo não é comum, ele é um chamado para ir além da superfície, para resgatar sua missão, para reacender a chama. Se essa história te impactou, te tocou de alguma forma ou te fez refletir sobre sua caminhada espiritual, comente aqui embaixo. Qual parte da vida de João Batista de Rossi mais te confrontou? Interaja, compartilhe sua visão, pois sua experiência pode fortalecer outras pessoas. E se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo que transforma, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. Aqui, a cada vídeo, você vai conhecer histórias que não apenas informam, mas despertam o seu espírito.